Olá, meus alunos. Temos aqui, então, nossa aula de hoje sobre juros simples e juros compostos. A gente vai ver a diferença entre os dois usando essa tabela semelhante ao que fizemos em sala de aula e muito semelhante também à lista de exercícios que eu passei para casa para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar o que é juro, o que é capital, taxa e montante. São as 4 variáveis que a gente vai usar para resolver esses exercícios aqui. Então, primeiro essa letra C maiúscula aqui é o capital, é o quanto a gente aplicou, quanto a gente investiu. Nesse caso, para ambos os casos, juros simples e juros compostos, a gente vai começar com um capital de R$500. Lembrando sempre que, como a gente está falando de dinheiro, a gente está usando 2 casas decimais. Taxa, coloquei aqui, taxa de 3% AM. A taxa é o quanto isso vai aumentar, o quanto o nosso dinheiro vai render. Esse 3% quer dizer que a cada período de tempo, o nosso dinheiro aplicado, o nosso capital, vai aumentar em 3%. E como que a gente sabe qual é esse período de tempo? Isso aqui diz para a gente, AM significa ao mês. Então, eu vou considerar cada linha da nossa tabela como valendo um mês. Esse aqui, mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Ou seja, ao longo desses 4 meses aqui, quanto vai ser o nosso montante final? O que é o montante? Montante é o capital mais o juro. O juro, eu falei para vocês, é o quanto aumenta, né? Ou seja, no caso desse exercício, para cada mês vai aumentar 3% em cima do nosso capital. Aí a gente já vê a primeira diferença entre juros simples e juros compostos. No juros simples, a quantidade dos juros é fixa. Então, a gente vai calcular isso com o mesmo juro para todos os meses. Já nos juros compostos, a quantia equivalente ao juro vai variar dependendo do nosso capital. Então, vamos fazer isso na prática para a gente ver essa diferença, se realmente vai ser muito grande, muito pequena. Vamos ver como que ela vai se comportar ao longo dos meses. Lembrando que cada linha da nossa tabela é um mês que vai se passar. Então vamos lá. Coloquei 2 formulazinhas importantes aqui para vocês. O juro é calculado fazendo o capital vezes a taxa. Lembrando que essa taxa aqui ela tem que ser em decimal. Aqui no exercício ela foi dada em termos de porcentagem, né? Então lembrando que 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 100. Ou seja, 3% é 3 dividido por 100. Fazendo aqui, né, uma conta bem básica e rápida, a gente tem 0,03. Então, a nossa taxa vai ser sempre 0,03 ao mês. E o montante é o capital mais o juro. É essa coluna mais essa vai dar o resultado dessa. Explicados então as fórmulas e o método de cálculo, a gente pode partir aqui para o nosso cálculo. Primeiro, juros simples. Se a gente aplica um capital de R$500, para a gente calcular esse juro, é bem simples, né? A gente vai fazer 500 vezes 0,03. O capital vezes a taxa. Nesse caso aqui, a gente vai achar um valor de 15. Ou seja, se a gente fizer um investimento de R$500 a 0,03
ao mês, a gente vai ter um juro de R$ 15 todo mês. Como é dinheiro, né, a gente sempre coloca 2 casas decimais. O nosso montante é o capital mais o juro. 500 mais 15 vai dar R$ 515. Ou seja, no primeiro mês, se a gente aplicar R$ 500, a gente vai ter um lucro de 15. Vamos fazer isso agora para o segundo mês. Então, o montante do nosso primeiro mês vai ser o capital do segundo, 515. Aqui a gente está fazendo em juros simples, né? Então, os juros vai ser o mesmo para todos os meses. 15, 15 e 15. Então, o que a gente precisa fazer aqui é só somar o capital mais o juro para achar o montante. 515 mais 15 vai dar 530. O montante do mês anterior é o capital do nosso mês atual. 530 mais 15, 545. O montante passa a ser o capital do mês seguinte. Sempre colocando 2 casas decimais, porque a gente está trabalhando com dinheiro. 545 mais 15, 560. Ou seja, se a gente aplicar um capital de R$ 500, no final de 4 meses a gente vai ter um lucro de 60, né? Já que a gente tem um montante final R$ 560. Então, o juro simples, o nome até já ajuda, né? Realmente bem simples. O juro é igual para todos os meses. Vamos ver agora os juros compostos. No princípio dos juros compostos, a gente vai fazer exatamente isso também. Um capital aplicado de R$ 500 com uma taxa de 3% ao mês, a gente vai ter um juro de R$ 15 no primeiro mês, que vai gerar para a gente um montante de R$ 515. Aqui a gente está igual. Vamos passar esse montante para cá. Até agora a nossa tabela está idêntica. Vai começar a mudar agora. Porque antes a gente tinha achado esses R$ 15 fazendo o capital vezes a nossa taxa. Só que como os juros são compostos, o juro agora é calculado sobre o capital mensal. Então agora a gente vai ter que fazer 515 vezes 0,03. Então, ao invés de a gente achar R$ 15, a gente vai achar R$ 15,45. Já temos a nossa primeira mudança aqui. Antes os juros eram todos R$ 15. Agora foi R$ 15 no primeiro mês, R$ 15,45 no segundo mês, gerando para a gente um montante de 530,45, ou seja, R$ 530,45. Já deu uma diferença desses 45 centavos. E à medida que o tempo for passando, essa diferença vai aumentando. Vamos colocar o montante do mês anterior como capital do mês seguinte. 530,45, que é o nosso montante. Agora, calculando de novo o juro. Então, 530,45 vezes 0,03. A gente vai achar 15,9135. Aqui está uma parte muito importante que eu estou frisando bem com vocês. Dinheiro são sempre 2 casas decimais. Então, essas aqui a gente pode ignorar. Então, a gente vai ter, na real, R$ 15,91, gerando para a gente um montante de 546,36. O capital mais o juro é o que a gente vai chamar de montante.
Por último, passar o montante do mês 3 vai ser o capital do mês 4. 546,36. Para a gente calcular o juro, esse valor vezes a taxa. Então, aqui a gente vai achar 16,3908. De novo, dinheiro são sempre duas casas decimais. Então, essa parte a gente pode ignorar. Isso aqui dá um bom arredondamento. Fazendo o capital mais o juro, a gente encontra um montante. 562,75. Então, se a gente for perceber, a tabela de juros compostos ficou diferente da tabela de juros simples. Sempre os juros compostos vão aumentar à medida do tempo. Então, a gente investiu os mesmos R$500 que no juros simples, mas o nosso montante final teve R$2,75 a mais. Com isso, então, a gente encerra a nossa aula de juros. Vamos passar mais listas de exercícios. Vocês façam qualquer dúvida, qualquer eventual mudança que vocês fizeram. Às vezes cada um faz de um jeito. Me procurem para a gente ver quem que está certo, quem que está errado, principalmente onde errou, para a gente não voltar a repetir os erros. No mais, um ótimo estudo a todos.